camisa é o cara que vai ser titular. Bora falar de técnico. Como é que ele tava lá? Há quanto tempo o Vina tá parado, Daniel Farias? Agora com a gente, vai. Eita! Viu como sou diferenciado? Rapaz, tem um remixado aí, né? Tem um remixado, Dani. DJ Fortunato. É porque para o senhor Daniel Farias é diferente para os outros que ainda não casaram. Diferente dos iguais, né? Diferente dos iguais. Bom dia, Denise. Bom dia, Alexandre, meu querido. Samuel, Fernandinha, todo mundo ligado no Jogada Primeiro Tempo. Existe um lapso muito grande aí de tempo, Denise. A gente tá falando, você citou essa grande temporada do Vina com a camisa do Ceará. Isso foi há 5 anos, em 2020. Um tempo considerável. Um tempo, meia década, né? Se a gente for falar dessa forma. Em 2021, o Vina já não foi aquele mesmo Vina. Em 2022, menos ainda, que foi no ano do rebaixamento. Sim. Não acho que ele foi o culpado pelo rebaixamento do Ceará, como já ouvi de algumas pessoas. Acho que ele fez parte de um elenco que não correspondeu naquela temporada. Um elenco que se tinha grandes expectativas, foi considerado o melhor elenco da história do Ceará, mas que dentro de campo não correspondeu. E o próprio Vina naquele ano, apesar de ser uma peça importante, a gente olha, os números não são números totalmente desastrosos. Em 2022 foram 12 gols e 5 assistências, mas ele já não foi aquele Vina tão protagonista quanto em 2020. A gente já viu um Vina que tinha alguns problemas, a gente lembra aqui de um certo atrito que ele teve certa vez com o Guto Ferreira, que foi preciso o então presidente do Ceará naquela época, Robson de Castro, fazer uma live, né, pra pregar Ali a foi- reconciliação entre Vina e Guto Ferreira. Desculpa eu estar te atrapalhando, Dani, mas Não, ali que é foi, desculpa o termo, gente, mas foi feio, foi ridículo. Sim, com Ela certeza. parecia coisa de que menino, amar menino rei de colegial. Me Com raiva poupe. do treinador, né? Me poupe Ou dar seja, satisfação dessa forma, né? não. Me poupe. Ou Ali seja, foi... o Vina, Denise, em termos técnicos, daquele Vina, não tem como negar. Ele entregou muito ao Ceará. Agora, existem duas ponderações que precisam ser feitas. Precisa ficar claro para o torcedor que o Vina de hoje não é mais aquele mesmo Vina. Agora é um Vina bem mais velho. Naquele ano ele tinha 29 anos, agora ele tem 34. É um jogador bem mais experiente. Para uma Série A que exige muito fisicamente de um jogador, de entrega, de dedicação, de intensidade dentro de campo. É um jogador que vem de um futebol, Denise, que a gente sabe que o nível de exigência é bem mais baixo, porque o Vina estava atuando ali no futebol da Arábia Saudita e nem era no ápice, né, no topo desse futebol, mas ele estava jogando na segunda divisão, lá no Al Jubail, né, fez 8 gols em 19 partidas, ou seja, até pela quantidade de jogos que ele disputou, a gente percebe como exige menos do jogador. É jogo uma vez por semana, não é aquele jogo de intensidade, de muita marcação, os adversários não têm tanta qualidade, então é um Vina, Denise, que chega bem diferente daquele Vina de 2020. A gente falou aqui, essa semana, comentando sobre o Lucas Crispim, né, na possibilidade dele retornar ao Fortaleza, que o clamor da torcida, muitas vezes, ele é muito mais ligado àquela afeição daquilo que o jogador foi no passado. Uma memória afetiva daquilo que o jogador Exatamente. entregou. Eu acho que o Exatamente, eu também desejo acho. da torcida é muito mais por uma memória afetiva do que, de fato, por aquilo que ele pode entregar. Porque o que ele pode entregar é uma incógnita. Nós não sabemos qual é o Vina que pode chegar ao Ceará. Então, nesse sentido, eu acho uma contratação arriscada. Pode ser que o Vina chegue, cale a nossa boca, desponte, seja importante, assuma o protagonismo, se torne um jogador decisivo no Ceará. Tudo isso pode acontecer. Agora, eu acho que a preço de hoje são mais interrogações do que certezas no que diz respeito à entrega futebolística que o Vina pode dar ao Ceará. Bora falar com o Samuel Conrado? Samuca! Vai, volta, vai, volta, vai, volta. E a sensação é que a gente parou no mesmo canto, hein? Samuel Conrado, trazendo mais informações sobre essa possibilidade do Ceará em contratar o Vina. Chama o príncipe do Henrique Jorge. Samuel Conrado. E aí, Gata Show, muito bom dia a você, bom dia ao Daniel Farias, Alexandre Mota, Fernandinho e a todo mundo ligado aqui na TV Diário e também na Rádio Verdinha para acompanhar aqui os detalhes desta negociação, né? O Ceará, de fato, abriu negócios com o meio atacante Vina e está negociando o retorno do ex-camisa 29 do Alvinegro de Porangabuçu. O atleta que estava disputando a segunda divisão do Campeonato Saudita é uma peça que viria para disputar espaço com Lucas Mugni, Matheus Araújo e Rômulo. Ele chegaria no momento de turbulência, como disse o próprio CEO de futebol do Ceará, Haroldo Martins, ontem em coletiva de imprensa que aconteceu no CT de Porangabuçu. Estavam lá o Haroldo Martins, o Lucas Drubski, que é o executivo de futebol do Vozão, e os dois avaliaram o momento, falaram que o desempenho do Ceará não vem sendo frutífero, principalmente nas últimas rodadas, em que o Ceará, nas 6 partidas recentes pela Série A, tem 5 derrotas e apenas uma vitória.
um gol marcado depois da pausa da Copa do Mundo de Clubes, por isso são coisas que internamente o Vozão vem tentando ajustar. E para isso precisa de contratações. Em entrevista, o Lucas Drubsky chegou a dizer que o Ceará fez proposta para 12 atletas, mas nenhum acordo foi fechado. E aí o Vozão segue em busca de contratações, principalmente para o setor ofensivo. Atletas que cheguem para atuar no meio de campo e no setor ofensivo, ali os atacantes. A gente já tinha dito aqui em mais de uma ocasião, o presidente do Ceará já disse também na palavra dele que viriam 3 peças, um volante, um centroavante e um atacante de lado. Com a negociação com Vina, todo o panorama muda. O Vovô quer trazer reforços para poder encorpar o elenco do técnico Léo Condé, que também falou sobre isso depois da derrota por 2-0 sobre o Mirassol. Mas quem falou mesmo ontem com a gente foi o Haroldo Martins, e trazendo à tona essa discussão sobre o Vina. O próprio CEO de futebol do Ceará avaliou e não descartou o possível retorno do meia atacante que fez história com a camisa do Ceará. De fato, até o momento não houve uma proposta, isso já foi dito algumas vezes, inclusive. O Vina é um atleta sempre em pauta, pelos motivos que também já foram falados 1000 vezes, não convém nem repetir, todo mundo sabe, nem precisa repetir. Se em algum momento houver entendimento de que há necessidade do movimento, pode acontecer. Se houver, claro, também interesse do atleta, disponibilidade, eu não sei se ele tem acerto com algum clube ou se vai ter acerto com algum clube. E houver o entendimento financeiro. Tem que haver o entendimento financeiro também, né? Então não existe essa questão de o financeiro não é... Sempre tem que haver um acerto financeiro. Mas tem outros fatores junto a isso, não só o financeiro, né? Então pode acontecer. Tá aí o CEO de futebol do Ceará, Haroldo Martins, dizendo que pode acontecer este retorno, a negociação com o meio atacante Vina, que na última passagem dele aqui pelo Ceará, foi ali 2022, início de 2023, no Campeonato Cearense de 2023, ele chegou a atuar em 3 partidas. Saiu embaixo naquela ocasião, foi atuar no Grêmio, depois foi direto para o futebol da Arábia Saudita. Em 2022, para ser mais preciso, foram 55 partidas, 12 gols marcados e uma assistência dada naquele ano que foi lamentável no final da temporada para o Alvinegro de Porangabuçu, Denise. Tá aí, meus amigos. Eu quero saber do torcedor. O torcedor falou aqui comigo, já a gente vai abrir... aqui para você, torcedor, abrir aqui o nosso espaço das mensagens. Mas deixa eu pegar essa mensagem aqui do nosso amigo Alexandre Souza, também que é Alexandre. Oi. Ele faz um questionamento que é até muito válido, mas eu tenho até uma opinião em relação a isso diferente. Ele fala assim, o Fernando Sobral, Gata Show, também estava no elenco, que caiu. E mesmo assim o Ceará trouxe ele de volta. Como é que tá o Fernando Sobral hoje? Não, o que eu ia comentar é que é diferente, Denise, porque quando o Fernando Sobral ele sai do Ceará, ele vai para outro time de Série A, ele continua atuando nesse nível de exigência, porque ele foi pro Cuiabá, passou 2 temporadas no Cuiabá, ele foi bem no Cuiabá, estava jogando ali, disputando uma Série A do Campeonato Brasileiro, então era um jogador que você sabia o nível. O Ceará contratou o Fernando Sobral, não obrigatoriamente com base naquilo que ele foi em 2022 com o Ceará, mas ele contratou o Fernando Sobral, que foi pro Cuiabá e foi bem. Só que eu não acho que a gente consiga avaliar a mesma situação do Vina. Porque o Vina, ele vai pro Grêmio depois, mas passa 2 temporadas lá no futebol árabe, joga a 2ª divisão do Campeonato Saudita. Então há aí uma discrepância no nível técnico no qual estavam Fernando Sobral e Vina no momento aí dessas negociações. É bem diferente. E só pra complementar, essa mesma pergunta que você fez, tá lá no nosso YouTube, tem uma enquete pro torcedor votar e participar se é favorável ou não a volta do Vina. A gente pode comparar o Fernando Sobral com o Vina? Não. Não. Não Falei. tem condição, Denise, porque o Fernando Sobral é um reforço que estava atuando em um patamar de divisão que o Ceará se colocou. Sim. Ele já estava na 1ª divisão. O Vina está na 2ª divisão do futebol árabe. A última vez que o Vina entrou em campo, Denise, foi no dia 18 de janeiro, fevereiro, março, abril, maio. No dia 18 de maio foi a última vez que o Vina entrou em campo. A gente está aqui caminhando para agosto. Então, é um jogador que tem 34 anos. Ele vai precisar se recondicionar fisicamente. Ele não chega pronto para jogar. Isso é um fato. Outro aspecto, o Ceará externou mais de uma vez que tem buscado 3 posições. Um centroavante, um ponta e um volante. O Vina não se enquadra em nenhuma dessas 3. Ele não é ponta,
Alexandre, mas ele pode ser o centroavante. Ele não tem as características do Pedro Raul. Não. Ele jogou de falso 9 em um momento, é verdade. Ele pode até ser utilizado dessa forma pelo Condé, mas não era o perfil que o Ceará havia traçado. O Ceará queria um centroavante próximo do Pedro Raul, para não mudar a forma de jogar. E também o Vina não é volante, ele não tem quesito defensivo, ele é um meia, que o Ceará sempre julgou que estava com esse setor preenchido. Mas eu entendo perfeitamente quem que é o Vina. Eu entendo perfeitamente, Denise, porque o Vina, ele acaba, nesse momento, sendo uma negociação que surge pela inércia do Departamento de Futebol do Ceará. Sim. E quando eu falo inércia, eu falo inércia, não entenda que o Departamento de Futebol não trabalha. Eles trabalham, eles estão lá buscando contratações, mas quando a gente olha para a janela e para o nome anunciado, não houve. Então, Denise, se não houve nenhum nome anunciado, você vai e escuta um diretor falando que tentou 12 contratações, nenhuma deu certo, e você tem do lado de fora um jogador que fez bem a torcida, externo o tempo todo, que quer jogar no clube, e um jogador que, como o Daniel falou, tem a memória afetiva muito viva no imaginário do torcedor. Que testou ir para vários clubes e ninguém quis. Mas o que o torcedor vai falar é do Ceará. E ele tem uma memória afetiva positiva. A maior parte da torcida deseja. Então, eu entendo perfeitamente. Porque o torcedor do Ceará chega num momento também, Denise, que ele pensa assim: rapaz, não veio foi ninguém. Ninguém veio, não conseguiram contratar nenhum. O cara tá pedindo para jogar. E ele vai jogar. Porque ele é melhor que os meias que estão aí. Eu tenho certeza que o torcedor que está acompanhando a gente, ele fala exatamente isso. Porque o Vina, torcedor, de 5 anos atrás, ele era um dos melhores meias do futebol brasileiro. Olha o tempo, gente. Naquele campeonato. Mas foram 5 temporadas. Então, é como o Daniel pontuou, tem muitas incógnitas nesse processo. Mas eu entendo perfeitamente o clube, nesse momento, buscá-lo. Porque o clube está pressionado, o clube não tem os resultados, há uma cobrança externa por reforços e é um jogador que tem um elo com o torcedor que está pedindo para jogar. Ele quer jogar. Então, por mais que as pessoas falem assim, mas ele deu problemas, é verdade. Na saída do Vina, ela foi uma saída conturbada. O torcedor pode não se recordar disso, alguns até não tocam muito nesse aspecto, mas foi conturbada. Ele estava no elenco que foi rebaixado, era uma das referências do time, acabou internamente tendo problemas e atritos junto ao clube, depois acabou indo para outro clube, né? Foi jogar no Grêmio, depois foi para a Arábia. Muito se fala que o Ceará não tinha como pagá-lo, né? Ele era muito caro, mas ele também poderia, não, vamos botar o salário aí que dá para pagar que eu fico. Foram escolhas, né? E faz parte, tudo isso faz parte do jogo. Eu só pontuo que eu entendo perfeitamente o clube analisar e avaliar a contratação. A minha única questão, e aí eu repito aqui, o Ceará, 2 meses atrás, falava que o Vina não se enquadrava no perfil. O que mudou de 2 meses atrás para agora? Apenas os resultados, Denise. Então, tá muito claro que é uma contratação, parafraseando a nossa redação, né? Que tá falando muito mais pela emoção do que necessariamente pela razão. É verdade. Porque 2 meses depois, o que mudou internamente no clube foram os resultados. O Ceará tinha largado muito bem na Série A e agora o Ceará vem de 5 derrotas nos últimos 6 jogos. Então isso não deixa de entrar em cena. Além disso, eu acho também que a dificuldade em contratar, né? Porque não é natural que você não consiga efetuar nenhum reforço. Ali foi difícil. Isso também, Denise, acaba realmente sendo um aspecto que pesa contra, né? Porque, poxa, você não consegue, você precisa de reforço. E tem um cara do lado de fora dizendo, eu tô aqui, me contrata. Você tentando 12 eu quero muito estar aí. Eu gosto do torcedor, eu gosto do clube. E realmente, esse é um aspecto que eu não julgo. Acho que o Vina sempre falou isso, e é o discurso dele, e ele tá coerente no discurso. Ele nunca mudou. Ele sempre falou que ele é torcedor do Ceará, ele sempre falou que gosta do Ceará, ele sempre falou que desejava atuar no Ceará. O Vina sempre falou isso. Então o Vina não mudou de tom. Não. E ele estava só esperando um aceno. Vamos saber se realmente essa situação vai se concretizar. Repito, o presidente João Paulo gosta do atleta e tem interesse na contratação. O departamento de futebol tinha em outros momentos outro entendimento. Então acho que nesse momento precisa haver um entendimento, uma coesão interna para que haja um desfecho final. Mas o Ceará sim teve um contato com o staff do jogador, que era o que o Ceará não havia feito anteriormente. E só para complementar, Denise, é curioso porque a gente percebe como talvez esse momento turbulento, essa sequência de derrotas que a gente já vem comentando, que o Ceará tá passando agora, o próprio Haroldo Martins falou isso, né? O momento é ruim, a gente não vai se esconder, a gente assume que o momento é turbulento.
essa tentativa de contratações e essa frase realmente ficou muito na torcida, né? A gente viu essa repercussão muito grande depois da coletiva de ontem. Puxa, 12 nomes que o Ceará tentou e não conseguiu. A gente não tá falando de 1 ou 2 contratações que deram errado, porque a gente tava citando muito aqui o caso do Fabinho, né? Foi uma contratação que o Ceará tava ali encaminhada, ia acertar a compra, mas aí quando você amplia esse leque, Denilson, para 12 nomes, realmente você confirma que você não está conseguindo ser assertivo no mercado de transferências. Verdade. Foi o que o Alexandre citou. Não é falta de trabalho, não é falta de procura, mas alguma coisa não foi feita da maneira adequada. Porque se você tenta 12 e você não consegue nenhum, existe algum problema no meio. E aí, Denise, é curioso, porque por conta desse momento turbulento, por conta dessas falas, não sei se mal colocadas, mas falas que chatearam de certa forma o torcedor, até mesmo numa eventualidade de contratação do Vina, onde a torcida certamente vai ficar feliz, vai haver questionamento no sentido de, puxa, não era melhor então ter contratado ele há 2 meses para que ele tivesse o período... E para evitar que o Ceará estivesse numa situação difícil, assim, né? Exato. Agora, porque digamos que o Ceará contrate o Vina. Aí com a temporada rolando, uma sequência de jogos importantes, ele vai ter que se adaptar a se ainda. adaptar, vai demandar um tempo. Aí o torcedor vai ficar pensando, puxa, se lá no começo da janela, em junho, na parada pro Mundial, o Ceará já tivesse contratado o Vina, ele já tava treinando, já tava entrando em forma, já tava conhecendo os companheiros, e esses 5 jogos aí que o Ceará, esses 3 jogos aí que o Ceará perdeu, poderia ser que o Vina estivesse dentro de campo ajudando o Ceará. Ou seja, até numa eventualidade de uma contratação ser confirmada do Vina, vai haver esse questionamento. Por que não foi feito antes? Então, isso mostra que realmente, quando os resultados não colaboram, até mesmo coisas que, aos olhos da torcida, são boas, elas vão ser questionadas também pela forma como foram conduzidas, essa mudança no perfil de contratação, essa demora, essa procura excessiva por peças. Tem um outro nome aí que está circulando também, né, que é desse Brian Ramires. Ontem o Haroldo já tinha dito que tinha uma negociação de compra em andamento, que tinha dificuldades financeiras, mas que o João Paulo estava disposto a ajudar. Enfim, é um Ceará que está tentando reagir, mas com um lastro aí de tempo que poderia ter sido evitado, poderia ter sido reduzido. A fala do Salmo Serra, Denise, é exatamente o que eu falei torcedor, agora há pouco. É torcedor, ele fala exatamente... eu falei aqui, justifiquei porque eu achava que poderia ser contratado. E o Salmo fala exatamente isso. Para quem é contra a contratação, responde uma coisa. Seria melhor o Vina no Ceará, que é melhor que os meias do elenco atual, ou deixar esse elenco indo ladeira abaixo? Então é justamente isso. A falta de anúncios, ele fez com que... Mas isso já é um outro problema. Também, mas estou pontuando isso. A falta de anúncios justifica, nesse momento, o time ir atrás de alguém que antes havia descartado. Exato. Bora fazer o seguinte, você falou aqui de um torcedor, a gente fala mais no próximo bloco. Eu vou abrir o bloco com